A biografia surgiu no momento em que estive no Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Nos primeiros tempos, por exemplo, não tinha uma amizade, porque fui recém-contratado naquele período, saí da direção, a extinta Direção-Geral dos Esportes, e ali conheci Orlando Mascarenhas e tivemos a oportunidade de estreitar relações a partir de várias investigações que estávamos a fazer no período, estava eu a fazer, e então sabia no período que Orlando era uma pessoa que tinha muito conhecimento sobre o passado desportivo cabo-verdiano, e eu como investigador, porque escrevia e ainda escrevo em vários jornais na praça, entrevistei Orlando Mascarenhas, mas ali foi o início da nossa relação. Depois de sensivelmente um ano fui para Portugal, e num período dos meus estudos em Portugal, estive a fazer um mestrado em Portugal, Orlando me ligou, falamos, tivemos várias investigações em conjuntos. Por exemplo, a história do vôlei na cidade da Praia é da autoria do Orlando Mascarenhas, William Vieira. Tivemos também a história e a construção do Sporting Clube da Praia, que antigamente, a priori, se deu um início em 1923 com o Sporting Clube de Cabo Verde, e assim sucessivamente. Trabalhamos juntos e contribuímos também a nível histórico de Cabo Verde. Na matéria propriamente dita, posso dizer, da matéria do desporto. Mas no período entendi que aquele homem não era apenas e só o desporto. Pelas investigações e pelos amigos que no período falava, tinha contacto, me indicaram também que Orlando era um homem que no passado contribuiu, falo concretamente no período de 75 a 90, nos anos 90, até hoje, mas sobretudo naquele período tinha feito um trabalho in extremis a nível de Cabo Verde. E então a partir dali entendi que só o desporto era curto. Tínhamos, numa primeira instância, de trabalhar apenas a biografia de Orlando, lhe propus, no sentido desportivo, mas depois vi que era muito curto e até injusto, e a partir dali o convidei e acabou por aceitar essa biografia. E assim continuamos até essa publicação. Porque quando convivi com uma pessoa que entrou naquela sala, no período em que estive no Comitê Olímpico, cumprimentava um por um, isso é algo que fica marcado. E depois sempre apresentava-se disponível para as questões que lhe apresentava no período, com as investigações, porque investigava o desporto mais ou menos do século XIX, século XX, e senti que esse senhor não era apenas um homem qualquer, e pela história que tinha, entendi que poderíamos ir mais além, aprofundar e também resgatar a história de Cabo Verde. Falo sobretudo na questão da EMPA, na questão do Instituto Cabo-Verdiano de Solidariedade, na questão da Câmara de Comércio, na história do Sporting da Praia. A investigação teve um primeiro período que foi basicamente entrevistas com o biografado, o Sr. Orlando Mascarenhas, onde pôde relatar a sua vida. Mas só isso não era suficiente, então tínhamos de estribar em documentos e evidências no período. Então investigamos em vários jornais da praça, falo no Jornal Expresso das Ilhas, A Semana, a Nação, mas sobretudo também no jornal Voz de Povo e também no jornal onde Orlando começou a carreira como escritor, escrevia também, era colunista no período, a par de Antero Barros, que foi também um dos homens importantes da história do desporto cabo-verdiano, sobretudo no contexto do movimento olímpico, e a partir dali fizemos um trabalho fundamentalmente com Orlando com os seus 30 anos de idade, basicamente,
desde aquele período dos anos 60 até então. Então foi uma investigação profunda. Tivemos dificuldades, algumas dificuldades também com a questão de encontrar fontes, mas basicamente foram fontes, jornais, fotos, relatos de pessoas na época. Temos, por exemplo, o relato do Sr. Indalecio Antunes, que é um senhor da praça muito conhecido aqui na cidade da Praia. Tivemos também o relato do Sr. Salvador Offer sobre a figura de Orlando Mascarenhas e tivemos também relatos de outras figuras que estão presentes no livro. A descoberta foi ampla, porque eu nasci em 1990, nos finais de 1990, e penso que a maior parte dos jovens não sabe o trabalho indelével que este homem aqui fez por Cabo Verde, e posso dizer que fez um trabalho à nação cabo-verdiana. Não é um trabalho local, não é um trabalho zonal, mas é um trabalho nacional, que teve várias repercussões. Falo eu sobretudo na questão das aldeias SOS, por exemplo, nos jardins infantis, e não só. O trabalho que Orlando fez com os seres humanos, os trabalhadores, foi, posso dizer, aquilo que mais senti prazer, porque sei que várias pessoas são gratos por esse homem que trabalhou incansavelmente e acabou por deixar muito contributo, e não sabia também, tive alguma percepção no período do trabalho feito na EMPA, porque é comentado até hoje, o trabalho também que ele produziu no ICS, a questão também dos transportes públicos na cidade da Praia e na Ilha de Santiago, e de facto fiquei a conhecer e digamos, com uma excelente surpresa da magnitude deste homem, que poucos, posso dizer, da minha geração não conhecem, mas que no livro irá estar lá timbrado o papel que Orlando teve na sociedade, e vamos resgatar a história e trazer a figura de Orlando. No sentido lato, tudo foi uma surpresa, mas no livro irá estar lá tudo o que é o percurso de Orlando Mascarenhas. A interpretação que podemos ter a partir dos jornais terá, e normalmente quando o investigador faz esses tipos de abordagens, terá de analisá-lo de forma muito neutral. Então, na parte do rigor científico, do rigor histórico, tentei deixar, não entrar também muito no campo da política, mas centralizar no homem. E a partir dali ver também os feitos que Orlando no período realizou, e a partir dali também ver o lado humano, aquilo que deixou enquanto esteve nos cargos, e a partir dali tirar algo de bom, mas sobretudo também permanecendo com o rigor de ciência, pesquisa e de investigação, e no final do dia acabou-se por ir a um bom porto que culminou no livro. Existem no decorrer da investigação e agora publicar em livro, encontrei momentos importantes para Orlando, sobretudo na fase da infância. Penso também que ali moldou o homem, sobretudo viveu uma infância com determinadas limitações, mas sobretudo pautou o maior exemplo no período da EMPA, na minha opinião, onde o país se encontrava numa situação de país inviável, e tudo era necessário para Cabo Verde, e ali pude trabalhar, posso dizer, a nível profissional, com empregos, e conseguiu moldar a vida de várias pessoas. E por isso considero que na EMPA e no ICS não posso também deixar de falar naquele período, porque teve uma abordagem com as crianças de rua, crianças que tinham dificuldades para sobreviver, e formação também de quadros na serrilharia, agricultura, e isto acabou por mexer com a vida dos cabo-verdianos e ter um impacto naquela vida. Penso que os dois momentos, no ICS
e na EMPA são os momentos marcantes da história do Orlando Mascarenhas enquanto um homem da sociedade. No desporto também esteve na fusão do Sporting da Praia com o Sporting Clube de Cabo Verde, que foi uma renomeação basicamente, não posso considerar fusão, mas uma renomeação de Sporting Cabo Verde para Sporting Clube da Praia, e Orlando também esteve nesse período. Digamos que o Sporting é a segunda equipa mais titular de Cabo Verde, é a equipa com mais participação em termos internacionais na história de Cabo Verde, e Orlando esteve naquele período. Então considero que é uma relíquia Orlando Mascarenhas. Deveriam sentir ou até aprofundar, agudizar o estudo daquele período que traça entre 75 a 92, que tudo não era tão mal como muitos fazem crer. Houve progresso, houve desenvolvimento, houve investimento na educação, investimento nas crianças em Cabo Verde, houve também, posso dizer, investimento no setor desportivo. Se hoje a seleção nacional já está no Mundial, a seleção feminina também já está na CAN, e a camada de base, hoje os escalões de base são medalha de ouro. Penso que houve muito trabalho e, sobretudo, com o Pedro Pires no período, ajudou muito a seleção nacional, e no livro estará lá relatado o trabalho que o Orlando Mascarenhas também fez como presidente da Associação Regional, presidente do Sporting e da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. E penso que tudo é um trajeto, tudo é um percurso. Nós não podemos analisar de forma pouco esclarecedora e até opinar publicamente sem conhecer de fundo a época. Existem épocas difíceis, mas também nas épocas difíceis existem progressos, existem investimentos, e nós não podemos ver tudo com maldade, como é feito aqui nos meios de comunicação social, nas redes sociais, e é isso que deixa uma análise aprofundada daquilo que foi de 75 a 92. Devo dizer que, como o William explicou, nós nos conhecemos no Instituto Cabo Verdeano de Solidariedade, ou mais concretamente no Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Ele trabalhava, portanto, no Comitê Olímpico, eu também estava aí, a nível da Comissão de Ética inicialmente, e depois a nível da Academia Olímpica Cabo-Verdiana. Conhecemos-nos e, digamos, foi uma amizade, digamos, de imediato que se constituiu entre mim e o William. Portanto, nos conhecemos, tornámos-nos muito amigos. Durante toda a sua trajetória no Comitê Olímpico estivemos sempre juntos. Tive muita participação e colaboração dele, particularmente nas atividades que eu desempenhava na ocasião, porque a nível da Comissão de Ética tinha muito trabalho para tentar levar os valores olímpicos, digamos, às escolas, às comunidades, e também dentro da atividade do Comitê Olímpico. E então foi um prazer enorme conhecer o Williams, e quando ele mostrou que ia fazer uma biografia a meu respeito, claro que isso me emocionou bastante. Fiquei extremamente satisfeito, porque praticamente muita gente me falava sempre: você deve escrever, deve pôr a sua biografia, digamos, em foco. E então a pessoa de William se oferecer para fazer essa biografia trouxe uma alegria bastante grande, não é? Fiquei extremamente satisfeito e, em certa medida, emocionado, porque é algo que eu gostaria de poder fazer, e então, surgindo uma pessoa com essa disponibilidade, naturalmente que isso foi ao encontro das minhas expectativas, não? O trabalho de William é um trabalho, como se costuma dizer, majestoso, espetacular, e eu penso que muita gente vai ficar bastante sensibilizada com o trabalho feito por William, porque ele fez um trabalho, de facto, vai lá, podemos até dizer, de um verdadeiro
ele falou de investigador, mas eu penso que ele foi mais do que investigador. É um trabalho profissional bastante profundo, né? E com muita dedicação por parte. É o trabalho de um grande amigo que se dedicou bastante, digamos, na feitura dessa biografia. Bom, eu devo dizer que, como contei ao William, e ele retratou isso no livro, eu tive naturalmente uma infância cheia de dificuldades a vários níveis, não é? Porque vivi num período também difícil para o país, não é? Nasci em 35, aqui na praia, mas a minha família era toda do interior, de Santa Catarina e Picos, meu pai de Santa Catarina e a minha mãe dos Picos, mas nasci aqui porque os meus pais, portanto, vieram do interior para a cidade, não é? Meu pai trabalhava aqui e naturalmente que fizemos toda a nossa vida inicial aqui. Mas no decorrer dessa vivência, o país atravessou por períodos difíceis, porque depois de 35, você já sabe, as fomes de 43, as fomes de 47, não é? Portanto, apanhei esse período difícil e naturalmente que o meu pai, que trabalhava por conta própria, também atravessou esse período, teve algumas dificuldades, até porque isso influenciou mesmo o meu estudo, porque fiz digamos, o ensino primário na Escola Central, portanto aí no Platô, nasci também no Platô, e depois da Escola Central eu fiz o exame de admissão e segui para São Vicente, porque não havia liceu aqui na praia, segui para São Vicente para estudar. Portanto, fiz lá o primeiro ano, mas precisamente terminei no ano de 47, era o tal ano fatídico para Cabo Verde, o ano de 47. Então, os meus pais não tiveram condições para dar continuidade aos meus estudos. Portanto, a ver, comecei os estudos, gostava, portanto, passava sempre com boas notas na ocasião, mas tive de parar de estudos por falta de condições para dar continuidade aos estudos aí em São Vicente. Então, regressei para a praia e aqui fui vivendo, né, com os pais e com o andar do tempo a tentar procurar trabalho, ainda criança, mas lá o termo, para a gente poder sobreviver. Portanto, está a ver as dificuldades porque passei naquele período difícil, não é? E vim, quer dizer, 3 anos depois, vim encontrar trabalho primeiro em empresas privadas, depois na Câmara Municipal. Portanto, iniciei o meu processo de trabalho, ainda aos 15 anos, já estava na Câmara Municipal, e a partir daí comecei a me organizar e, paralelamente, a também retomar os meus estudos. Então, aí é que eu fui fazer os estudos, fazer o meu ciclo preparatório, passando até com excelentes notas, e no ano seguinte fiz o curso geral dos liceus, que era, portanto, havia escolas privadas aqui na praia, então estudei com professores como o Anastácio Filinto, pai do nosso Filintinho, e também o Alfredo Veiga, pai do nosso Carlos Veiga, né? E também o Sr. Barbosa Mato, foram os meus explicadores na ocasião, e consegui também boas notas a nível do ciclo, digamos, do curso geral dos liceus, seja a nível de letras, seja a nível de ciências, e, portanto, completei o curso geral dos liceus. Portanto, e aí, a partir desse período, já me era possível ir aos concursos que a própria Câmara fazia, passar nos concursos e ter já um emprego que me dava já melhores condições de vida. Portanto, quer dizer, foi essa vivência inicial que eu tive nesse período. Porque, paralelamente, até no local também onde eu nasci e cresci, aí na Rua Doutor Lereno, naquele beco que vai até o Hospital da Praia, ali, portanto, eu tinha vizinhos, naturalmente, muito amigos, nomeadamente a família Jorge Santos, que era protestante e que me influenciou. Eu passei também a colaborar e a participar na escola dominical, portanto, a Igreja dos Nazarenos, e aí, na Igreja dos Nazarenos, tive também contactos com várias pessoas e também
estudava a Bíblia, aprendi a Bíblia e os conhecimentos da Bíblia, então estudei os Evangelhos e, na ocasião, isso teve uma influência muito grande na minha vida. Desde esse tempo, portanto, eu não bebia, não fumava, quer dizer, é um conjunto de comportamentos que moldou a minha vivência. Por isso é que eu digo que o meu período, de um lado, foi de dificuldades, mas de outro lado também permitiu-me ganhar, digamos, uma compreensão do que é a vida, das dificuldades e, naturalmente, criar condições para naturalmente superar essas dificuldades e fazer a minha caminhada. Bom, talvez recuasse um pouco no tempo para dizer que a minha participação desportiva começou antes desse período da independência, porque gostava do desporto, comecei cedo as atividades esportivas, porque ainda criança eu tinha essa tendência de juntar amigos para nos associarmos, para nos agruparmos, criámos um grupo infantil. Na ocasião o nome era Benfiquinha, precisamente porque na ocasião aqui em Cabo Verde, ou na praia mais concretamente, todo mundo era benfiquista, porque o Benfica de Portugal tinha jogadores africanos. Todos nós éramos sensibilizados e motivados por esses jogadores africanos, nomeadamente Eusébio, Coluna, Costa Pereira e muitos outros. Então nós criámos o nosso Benfiquinha e jogávamos, digamos, a bola em Ponta Belém, digamos, na Rua Sá da Bandeira, no Monte Agarro, também mais tarde até, digamos, aí na Copacabana, mais ou menos na Praia Negra. Fazíamos, portanto, muita atividade desportiva. E, naturalmente, que mais tarde entramos para clubes federados, primeiramente para o Rápido, que depois se transformou, como disse William, em Sporting Clube da Praia. Portanto, eu fui jogador, treinador, presidente do clube. Também, com o andar do tempo, eu tive de sair para Guiné-Bissau, mais ou menos nos anos 60, onde participei a nível do Ténis Clube. Joguei lá durante 2 anos no Ténis Clube, regressei à praia, portanto, e retomei de novo o Sporting Clube da Praia, mas mais tarde, ainda antes da independência, eu pude participar, digamos, na Associação Regional de Futebol de Santiago, fui presidente da associação e também fui presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Então, mas esse já depois da independência. Portanto, só para dizer que no período antes da independência fiz toda a minha atividade desportiva como praticante, não é? Mais tarde, então, depois da independência, a minha atividade desportiva continuou, porque passei a ser presidente da Associação Regional de Futebol e depois presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Naturalmente que aí desenvolvíamos várias atividades, nomeadamente os campeonatos regionais, os campeonatos nacionais, e também tivemos muitas competições internacionais a nível de juniores, portanto a nível das equipas da CPLP e também da Macaronésia. Portanto, várias atividades se desenvolveram nessa ocasião e tive até inclusive o período em que participei numa reunião da CAF com a presença do presidente da FIFA no Senegal. Foi uma reunião bastante importante, porque tomaram aí decisões extremamente importantes que permitiram que Cabo Verde passasse a participar nas competições africanas, seja a nível de clubes, seja a nível de seleções, e foi aí então que o Sporting Clube da Praia, por exemplo, o Mindelense, o Travadores, a Académica, participaram em várias competições internacionais. Isso para mim foi muito motivante na ocasião, porque foi a primeira vez que a nível de clubes, os clubes participaram nessas competições africanas. Eu entendi que foi uma participação bastante útil na ocasião, daí que eu devo dizer que foi um período de facto motivador. Esse trabalho, quer dizer, teve a participação de muita gente, porque foram vários os presidentes das federações que trabalharam e colaboraram, digamos, durante o período
antes da independência, depois da independência também houve essa continuidade e, naturalmente, por exemplo, nós vamos ver que o atual presidente da Federação iniciou o seu processo como presidente da Federação bastante cedo e deu uma colaboração fantástica, porque nós vamos ver que na trajetória do atual presidente da Federação ele fez um trabalho gigantesco, seja a nível, digamos, da criação de condições, de infraestruturas para o desporto nacional, porque no meu tempo, por exemplo, havia 2 campos oficiais pelados, o aqui do Estádio da Várzea, aqui na praia, e o Estádio da Fontinha, São Vicente. Eram os 2 campos principais pelados que existiam. Mas com a presidência do atual presidente, o Sr. Mário Semedo, por exemplo, ele trabalhou gigantescamente e nós vamos ver que passamos agora a ter mais de 30 estádios a nível nacional em todos os concelhos do país e todos eles já relevados e em condições totalmente diferentes. Para não falar nos equipamentos. Quer dizer, há uma evolução bastante grande entre o que havia no passado e o que existe atualmente. É aí que eu digo que o desporto de facto evoluiu grandemente, daí a participação da nossa seleção a nível, digamos, a sua qualificação para o Campeonato Mundial de Futebol é algo espetacular, porque, quer dizer, sempre se pretendeu, mas não se tinha ainda chegado a essa grande conquista que foi a qualificação da Seleção Nacional de Futebol, digamos, para o Mundial do próximo ano. Penso que há uma evolução em Cabo Verde, naturalmente, porque se fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver que aquilo que nós tivemos no passado, aquilo que nós herdamos, aquilo, portanto, que se conseguiu a partir da nossa independência, mostra-nos que percorreu-se um caminho bastante grande e há uma evolução também bastante grande. No meu caso pessoal, eu devo dizer que fui uma pessoa que sempre se interessou pelo associativismo, pela solidariedade, pela amizade entre amigos, não é? Daí que, ao abraçar, por exemplo, atualmente, o Comitê Olímpico e a Academia Olímpica Cabo-Verdiana, e nós vamos ver que uma das atividades principais da academia onde estou é, digamos, tentar estudar e divulgar o olimpismo, mais concretamente os valores olímpicos no seio, digamos, das escolas, dos alunos, dos jovens, mas também das comunidades. Porque penso que são comportamentos essenciais que conseguem, digamos, dar uma influência bastante grande às crianças e aos jovens para além do ensino académico, terem também esse processo da cidadania, esse comportamento que é extremamente importante para a formação integral do jovem, do adolescente, e há uma necessidade bastante grande de se insistir nesse aspecto, porque quando vemos muitas crianças ou muitos jovens, e mesmo o comportamento de muitos atualmente, nós vemos que há necessidade de aprofundar e divulgar de facto esse trabalho, porque é fundamental que, para além do ensino, digamos, académico que se dá nas escolas, se dê também uma atenção muito especial, digamos, aos valores olímpicos, o respeito, a amizade, a solidariedade, a excelência, o fair play, o jogo limpo, né? Quer dizer, há um conjunto de ações que os nossos jovens, os nossos adolescentes, seja nas escolas, seja nas comunidades, devem conhecer e devem ser transmitidos, digamos, com muita insistência, porque a valorização do adolescente neste momento é extremamente importante para a sua formação integral e, digamos, para a sua atuação amanhã como o homem, digamos, que nós pretendemos no dia da manhã.
Bom, eu penso que o associativismo é fundamental em todas as atividades. Quer dizer, o trabalho do coletivo é extremamente importante. Todos nós, estejamos aonde estivermos, temos a necessidade permanente de um trabalho coletivo, de um trabalho de equipa, porque ninguém pode fazer qualquer coisa sozinha. Então é fundamental que em todos os momentos, em todas as ocasiões, as pessoas tenham em mente que a solidariedade, o associativismo, digamos, o companheirismo, a forma de trabalhar em equipa é fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade. Muitas vezes nós vemos agrupamentos, seja desportivos, seja sociais, que se desmoronam porque deixam o trabalho a uma só pessoa. Portanto, essa pessoa sozinha não pode fazer nada. Então, essa pessoa só pode fazer alguma coisa se trabalhar em equipa, se trabalhar de forma, digamos, solidária, de forma conjunta, de forma associada. E é isso, portanto, que eu digo a todos aqueles que abraçam equipas ou congregações, que pensem sempre no trabalho do coletivo, que pensem sempre no trabalho de equipa, porque só de uma forma solidária, de uma forma conjunta, se pode desenvolver qualquer tipo de trabalho. Aonde nós estivermos, se não houver, digamos, essa solidariedade, esse associativismo, essa junção de forças, não poderemos nunca levar a bom porto qualquer atividade que a gente pense desenvolver. A elaboração do livro é uma iniciativa do autor, né, que eu abracei com muito prazer e com muito entusiasmo. Consequentemente, deixei ao autor a condução de todo o processo do livro. Naturalmente que eu dei a minha colaboração lá onde era necessário, lá onde ele pedia e dizia que pretendia ou tinha necessidade de algumas informações, naturalmente que eu levei a ele essas informações para ele trabalhar da forma como ele julgou a melhor. Por isso a relação foi a melhor e tem sido sempre. Penso também que o fator que nos une é também a questão da alma, não é a questão do tempo do Orlando estar hoje com os seus 90 e eu com os meus 35. Penso que é uma questão de alma, é uma questão de um sentimento. Não estou a falar do aspecto físico, mas sobretudo da questão do intangível. E então, quando o Orlando entrou na sala, eu estava no Comitê Olímpico e começamos a ter os primeiros diálogos e introduzimos automaticamente o Orlando. E então, tudo fluiu a partir do momento. E pronto, hoje culmina num trabalho. Todo o livro é um complexo que, quer dizer, que me emociona, porque eu me vejo retratado nessa biografia excelentemente apresentada pelo autor. Eu me revejo aí. Mas devo dizer que as minhas atividades, por si, me emocionam, todas elas. É difícil porque basta dizer, antes da independência, eu participei em trabalho que me marcou bastante, não é? Digamos, a minha atividade desportiva, por exemplo, isso foi tudo antes da independência, foi emocionante e motivado e eu tive períodos, digamos, de muita entrega, mas também de muito companheirismo com os jovens, que eram meus amigos na ocasião, mas também com os jovens que constituímos equipas, com as viagens que fazíamos, seja no interior aqui de Santiago, seja nas outras ilhas, seja ainda no exterior. Portanto, quer dizer, aquela vivência que tivemos a nível desportivo, portanto, foi um período bastante importante e que me marcou. Então, mas depois da independência, eu devo dizer que o período marcante para mim foi quando o comandante Pedro Pires me chamou, porque eu trabalhava na adega, onde também eu era gerente da adega do Leão, e trabalhava também, estive lá durante 5 anos como gerente.
E aí também fiz um trabalho que me emocionou bastante e que eu tive muita ajuda do gerente de então, o Sr. Moreira, éramos muito amigos, e então fiz lá um grande trabalho, porque a DEG era na ocasião das maiores empresas nacionais, era e ainda das maiores empresas nacionais. E então tive um período muito interessante na DEG, mas quando o comandante Pires, logo no período depois da independência, me chamou para ir trabalhar com ele, e a nível, digamos, vá lá, dos projetos sociais que então existiam na ocasião, naturalmente que isso me emocionou, porque eu vi uma oportunidade de dar uma contribuição para os projetos de reconstrução nacional. Portanto, quer dizer, essa chamada foi também bastante motivadora para mim. E então, naturalmente, que dei tudo de mim para poder dar uma boa colaboração. E, felizmente, também encontrei uma boa equipa que colaborou para que, de facto, fizéssemos um bom trabalho nessa ocasião. Portanto, a nível do Instituto Cabo-Verdiano de Solidariedade, na ocasião, porque, sabe, o Instituto é uma instituição que foi criada antes da independência, precisamente porque o partido, na ocasião, tinha necessidade de ter a colaboração estrangeira para poder acudir às dificuldades por que passava o país, a nível da alimentação, a nível da saúde. Então, quer dizer que o Instituto, na ocasião, fazia tudo isso. Desenvolvia atividades a nível alimentares, a nível de saúde, contratávamos, íamos buscar, digamos, técnicos estrangeiros, a nível de médicos, arquitetos, engenheiros, todos vinham trabalhar para Cabo Verde. E eu participei nesse processo. Consequentemente, quer dizer, senti-me motivado com essa participação. E, paralelamente, nós vamos ver que o Instituto, então, assumiu, digamos, os projetos sociais do governo de então, depois da independência, que era precisamente as atividades pré-escolares, trabalhar com as crianças na idade dos 3 aos 6 anos, poderá imaginar o que é isso. E participámos na criação de jardins em quase todas as ilhas, aqui na praia, portanto em Santiago, também em São Vicente, em São Nicolau, na Ilha do Fogo, em Santo Antão, na Ilha do Sal. Quer dizer, tudo isso era um trabalho. Eu era responsável por isso, mas tinha um conjunto de pessoas que trabalhavam com interesse também bastante grande e fez um trabalho meritório. Mas naturalmente que as atividades que se seguiram foram também importantes e emocionantes. Falo, por exemplo, digamos, da empresa pública de abastecimento, que tinha uma responsabilidade bastante grande para a alimentação do país, porque trabalhávamos com os produtos básicos a nível da alimentação, mas também com os materiais de construção para as habitações e também com as viaturas. Portanto, tudo isso era um trabalho gigantesco, porque era a nível nacional. Tínhamos cerca de 2.000 trabalhadores entre ocasionais e efetivos, não é? E, naturalmente, que o mais interessante dentro deste processo foi o criar condições para que, de facto, as mercadorias chegassem a tempo para ser distribuído por todas as ilhas, todos os concelhos, todo o país. Então, era um trabalho bastante gigantesco. E posso também dizer que mais tarde, já depois, digamos, com o movimento que se criou, digamos, no período já da democracia, também fui envolvido num trabalho muito importante, que foi a criação da Câmara do Comércio. Participei na criação da Câmara do Comércio. Portanto, a ver, é um trabalho também muito importante, porque, na ocasião, as empresas nacionais tinham necessidade de se organizar, mas, paralelamente, tinha necessidade também de ter um interlocutor
junto do governo e das organizações internacionais. Então era preciso criar uma instituição e foi então a criação da Câmara de Comércio. E podemos ver que a Câmara de Comércio também teve um papel bastante grande, porque nós, na abertura de mercados, com os empresários de então, viajámos por todos os países, na busca de mercados, participando em feiras, digamos, fazendo intercâmbios com as empresas, e nós vimos que fomos a feiras, trouxemos empresários para feiras locais, criou-se a FIC na ocasião, e houve uma evolução bastante grande. Hoje, quando se vê a FIC, uma pessoa nem tem ideia do trabalho que se fez para estarmos hoje com a FIC e a organização que temos. Portanto, houve uma evolução bastante grande e participei nesse trabalho, e isso naturalmente que emociona. Aliás, à questão de 2 dias, tiveram o prazer e a amabilidade de, enfim, de me valorizar, né, ou homenagear pelos 30 anos da criação da Câmara do Comércio. Portanto, fui o primeiro presidente da Câmara do Comércio, participei na sua criação, estive lá durante 12 anos na presidência e, naturalmente, com a colaboração de várias empresas e de vários dirigentes e colaboradores, fez um trabalho também de que me orgulho bastante. Eu mais, na minha opinião, penso que o livro não se trata apenas da figura central de Mascarenhas, mas também se trata da história de Cabo Verde. E se trata também da edificação de um país que necessitava, de certa forma, criar estruturas, alicerces para que tivesse o seu normal funcionamento. Falamos do passado de Cabo Verde, tocamos na questão da fome, na questão de falta de acesso à educação, na questão de falta de acesso à saúde, na questão também de falta de acesso a elementos básicos como luz, água, e acredito que está lá plasmada a história de Cabo Verde, que se confunde com a história do Orlando Mascarenhas.